Oi crianças, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos fazer uma aula de ciências hoje, uma aula de revisão, tá bom? Pensando na cadeia alimentar, eu escolhi o primeiro elo, o primeiro ser vivo que faz parte da cadeia alimentar. Quem é? Os produtores, as plantas. E o que vamos trabalhar? Vamos trabalhar como é que as plantas produzem o seu próprio alimento. Elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Olha só que coisa interessante. Hoje eu estava com muita fome e minha esposa fez uma pizza para a gente comer. Eu acabei de comer a pizza. Para isso, ela precisou de alguns ingredientes: massa, azeitona, tomate, queijo, o fogão, o gás, a chama do fogão. Sem esses ingredientes, não haveria pizza. Tudo bem? Beleza. O nosso corpo, não consegue produzir o seu próprio alimento. Nós precisamos de algumas coisinhas. Agora, as plantas, o corpo das plantas, as folhas, conseguem produzir o seu próprio alimento. Isso acontece através da fotossíntese, que eu destaquei aqui em duas cores. Eu dividi a palavra em duas. Foto significa luz. Síntese significa produção. As plantas produzem o seu próprio alimento através da presença da luz. Com a luz, as plantas produzem o seu próprio alimento. Bom, mas não só as plantas, também algas e bactérias, algumas bactérias. Só que as plantas são muito mais essenciais para o nosso planeta. Então vamos falar das plantas. E por que as plantas conseguem, diferente de nós e dos outros animais, por que elas conseguem produzir, através do seu corpo, o seu próprio alimento? Bom, as plantas, elas absorvem algumas coisas. 3 coisinhas. São 3 ingredientes. Pode passar. O primeiro deles, como eu já falei no comecinho, é a luz do sol. Olha aqui as plantinhas recebendo a luz do sol. A luz do sol vai ser absorvida pela folha. E por quê? Porque a folha tem uma substância dentro dela chamada clorofila. A clorofila é o pigmento verde presente nas folhas. Sem ela, as folhas não absorveriam a luz do sol. Então esse é o primeiro ingrediente que a planta vai absorver para que ela produza o seu próprio alimento. Pode passar. A clorofila é uma foto de microscópio. São esses pontinhos verdes, tudo bem? Esses pontinhos verdes dão a cor verde à folha e ajudam a absorver a luz do sol. Pode passar. O segundo elemento, o segundo ingrediente para que a planta produza o seu próprio alimento é o gás carbônico. A folha absorve não só a luz, mas também o gás carbônico. As folhas possuem buraquinhos na sua superfície. Por eles entra o gás carbônico. Mais um ingrediente. Mas o que é o gás carbônico? Isso é gás carbônico. A fumaça que sai das chaminés das indústrias. Olha a poluição. Isso é gás carbônico. Pode passar. Mas tem mais uma coisa. Aqui. Esse danadinho é aniversário do irmão mais novo dele. Está enchendo um balãozinho para fazer a festinha de aniversário surpresa. E ele, quando sopra, põe dentro do balãozinho gás carbônico. Então nós, quando respiramos,
nós expiramos gás carbônico. Tá bom? Então, a fumaça das chaminés das indústrias emite gás carbônico. Emitem gás carbônico. E nós também jogamos fora o gás carbônico. Por exemplo, aqui, o garotinho aqui enchendo o balãozinho. Esse é o segundo ingrediente. Terceiro ingrediente que a planta absorve: água e sais minerais. Nós precisamos oferecer água para as plantas. A chuva, etc. Com a raiz, a planta absorve a água, mas não só a água. Sais minerais são substâncias que estão presentes no solo. E os sais minerais, junto com a água, entram na planta pelas raízes. São absorvidos pelas raízes. Tudo bem? Pode passar. Então, retomando, a planta absorve 3 coisinhas. Luz do sol, aqui a energia solar. Gás carbônico, aqui, lembra, tanto a luz do sol como o gás carbônico entram pela folha, através da folha. Aqui porque a folha tem clorofila, que absorve a luz, e aqui porque a folha tem buraquinhos e absorve o gás carbônico. E o terceiro ingrediente, água e sais minerais que entram pelas raízes da planta, da árvore, etc. Tudo bem? Pode passar. Bom, isso é a fotossíntese. Olha a fórmula que eu trouxe para vocês. A fotossíntese é a produção de alimento e de oxigênio. As plantas produzem o seu próprio alimento e também oxigênio que é liberado no meio ambiente. Mas como ela faz isso? Absorvendo os 3 ingredientes que eu falei para vocês. Gás carbônico, mais água e sais minerais, mais a luz do sol. Presta atenção. A planta pega a água, os sais minerais, o gás carbônico e com a luz, que é a energia, ela produz o seu próprio alimento e oxigênio. Lembra que eu falei da pizza? Para fazer a pizza você precisa ter ingredientes: massa, tomate, queijo, azeitona. E precisa ter uma fonte de energia. É o fogão, é a chama do fogão. A planta é a mesma coisa. Ela precisa de uma fonte de energia para misturar isso aqui e produzir o seu próprio alimento. E também oxigênio que nós inspiramos na nossa respiração. Então nós inspiramos, jogamos para dentro dos pulmões o oxigênio que as plantas produzem e soltamos, expiramos o gás carbônico. Muitas fórmulas trazem a luz na seta, aqui em cima, se referindo à luz como a fonte de energia que mistura tudo isso e produz o alimento e o oxigênio. Tudo bem? Pode passar. Bom, aqui está o esquema muito simples da fotossíntese. Quais são os 3 ingredientes que a planta absorve? Energia solar, luz do sol, gás carbônico, depois água e sais minerais pelas raízes. Lembra? A energia solar é absorvida nas folhas, pelas folhas. O gás carbônico também é absorvido pelas folhas. A água e sais minerais entram pelas raízes. E nas folhas é aqui que acontece a produção de alimento e oxigênio. Aqui, a planta está colocando no meio ambiente o oxigênio que nós respiramos.
e está produzindo glicose. Glicose é outro nome para alimento. Alimento é glicose. O que faz a planta? Produz o seu alimento, que é a glicose, faz a planta crescer e ela armazena um pouquinho. Pode ficar, por exemplo, aqui na raiz. Essa é a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Um fenômeno a partir do qual a planta produz o seu próprio alimento. Fotossíntese é a produção do próprio alimento pelas plantas. Só elas fazem isso. Pode passar. Na cadeia alimentar, que vocês já viram comigo, quem é o primeiro elo? Quem é o primeiro ser vivo na cadeia alimentar? O vegetal, a plantinha. Porque ela é produtor, ou produtora, está faltando um R. O vegetal é produtor, fabrica o seu próprio alimento. O grilo fabrica o seu próprio alimento? Não. O sapo? Não. Cobra? Não. Nem o gavião. Presta atenção. O primeiro ser vivo sempre será produtor. A plantinha. O próximo, todos que virão, serão consumidores. Quem é o primeiro que comeu a plantinha? O grilo? Então ele é o consumidor primeiro, ou consumidor primário. O sapo não é o segundo consumidor? Então é o consumidor secundário. Comeu o grilo. A cobra não é o terceiro consumidor? Então é consumidor terciário. O gavião, consumidor quaternário, e assim por diante. Presta atenção agora. Dentro da plantinha tem alimento que ela mesma produziu. Quando o grilo come a plantinha, ele coloca esse alimento dentro dele. Então o grilo que comeu a plantinha tem o alimento armazenado no corpo dele. O sapo, mesma coisa, come o grilo e ao mesmo tempo coloca dentro do corpinho dele o alimento que a planta produziu. Esse alimento gera energia. Então, esse tem a energia desse, porque comeu esse. Esse tem a energia desse e desse. E assim por diante. A cadeia alimentar é uma transmissão de energia. Um que come o outro. E quando esse come esse ganha o que tem dentro desse e o que tem aqui, porque esse comeu esse. Tudo bem? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês compreendam muito bem o que é fotossíntese, porque sem isso não podemos entender o que é uma cadeia alimentar. Tchau!